que o presidente Jair Bolsonaro considera a recriação de 3 ministérios que hoje são secretarias, hein? A pasta da Cultura, do Esporte e da Pesca. Essas recriações devem acontecer caso Arthur Lira seja eleito presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco presidente do Senado Federal. Antevendo as críticas, Bolsonaro disse que a demanda é justa porque o Brasil é um país muito grande. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente elogiou 3 secretários presentes: Marcelo Magalhães, Mário Frias e Jorge Seife. Bolsonaro disse ainda que se tivesse tomado posse hoje e conhecesse melhor os 3 subordinados, manteria essas áreas com status de ministérios. Vale lembrar que durante a campanha o presidente prometeu que seriam apenas 15 pastas. Hoje, no entanto, são 23. Diogo Schelp, e aí, vem mais ministério por aí ou não? Pois é, Paulo. Olha, a ideia de recriar ministérios não condiz com o discurso do governo de preocupação com a situação fiscal, né? Como deixou claro o presidente, as pastas não seriam recriadas por necessidade técnica, mas como moeda para assegurar alianças no Congresso. Além dos ministérios da Cultura, do Esporte e da Pesca citados por Bolsonaro, também existe uma pressão do Centrão pela recriação da pasta da Indústria. O governo vai dizer que a recriação dos ministérios não aumenta significativas despesas, mas isso é no mínimo simbólico, se isso vier a acontecer. E não é o único aceno do presidente para agradar o Centrão. Ele também liberou, notícia quentíssima também, 3 bilhões de reais em recursos extra-orçamentários para obras a serem definidas por parlamentares. Esses recursos, eles vão direto para os prefeitos indicados pelos parlamentares e são mais difíceis de controlar aí com mecanismos de transparência. Comprar o apoio do Centrão custa caro e quem paga a fatura é o contribuinte brasileiro. Sobre a possibilidade que isso vai destravar as pautas importantes, como as reformas tributária e administrativa, é uma aposta duvidosa, na minha opinião. São vetores de sentidos opostos. A reforma administrativa, por exemplo, tem por objetivo diminuir o gasto público, mas o Centrão tem a tendência de pressionar por mais gasto público. Além disso, a janela para aprovação de reformas é curta, menos de um ano. Em 2022, já vai estar todo mundo se preparando para as eleições e o apetite para fazer reformas com impacto em categorias poderosas vai diminuir. Então, o que eu percebo aí é que nas próximas semanas, depois da eleição dos novos presidentes das casas legislativas, nós vamos ter momentos decisivos nesse sentido para saber se essas reformas vão avançar ou não. Constantino, a sua análise. Paulo, não vou divergir tanto do Diogo nessa não, né? Olha, a palavra-chave aqui é a seguinte: governabilidade, né? Nós temos o presidencialismo, nós temos um Congresso fragmentado e, cá entre nós, sendo bem direto e transparente, o Brasil tem dono, né? Então, o Diogo colocou da seguinte forma: comprar o apoio do Centrão custa caro normalmente para o contribuinte, que eu não gosto de chamar desse termo, eu prefiro o pagador de impostos. E é verdade, né? É verdade. A questão é qual a alternativa, né? Se não desejamos, em hipótese alguma, a volta de coisas como o mensalão e o petrolão, e todos cobravam do presidente, né? Mas a articulação com o Congresso, o que significa você ceder, você negociar, você entregar nacos do governo e da agenda em troca desse apoio, né? Fica difícil entender o que ele pode fazer de muito diferente. Eu não gosto da ideia de recriar ministérios, mas eu também não vejo como um bicho de 7 cabeças, e o motivo o próprio Diogo apontou, quer dizer, é uma coisa que parece mais simbólica, né? No frigir dos ovos, o que importa é gasto, é o gasto público, né? É o custo da estrutura. Se vai ter o status ou não de ministério ou de secretário da cultura, cá entre nós isso é o de menos, né? Isso não é o que importa tanto, e acho que o povo não está muito preocupado com isso. Agora, veja, pode ser que seja duvidoso fazer algum tipo de acordo com o Centrão. De novo, repito que não vejo muita saída. O Brasil tem dono e foram eleitos, né? Se não é esse Centrão com quem o presidente está articulando, resta o outro Centrão, que é aquele que quer sua cabeça e que articula com o seu maior inimigo político hoje em dia, né? Para uma campanha de oposição em 2022 e por aí vai. Então, significaria, obviamente, boicote a toda a agenda do governo, que é uma agenda vitoriosa nas urnas e que é uma agenda pró-Brasil. Agora, mesmo que seja sempre delicado fazer acordo com o Centrão, né? E você pode se decepcionar,
e eu não vendo muita alternativa, eu digo, se o custo de tocar adiante a agenda, mesmo que desidratada, mas aprovarmos ainda nesses 2 anos que o presidente tem de mandato, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, privatizações voltarem à pauta no Congresso, e o custo for transformar 3 secretarias de novo em status de ministério, se a gente colocar dessa forma tão clara e transparente, sem rodeios na mesa, né, eu imagino que a imensa maioria vá defender esse caminho, porque, de novo, repito, e política é sempre a arte do possível e o ambiente para pessoas realistas e não muito sonhadoras, né, ou sonháticas, como diria a Marina Silva, que sonhava com uma coisa enquanto apoiava o PT, né, que levava o país numa direção de catástrofe. Se colocar dessa forma, é isso. A imensa maioria vai entender que, se é esse o custo, vamos embora, desde que entregue. Mark, você? Olha só, Paulo, o presidente está com esse discurso que hoje tem mais experiência, que o Brasil é grande demais e que precisa de mais ministérios para governar. Mas é importante lembrar aqui que foi promessa de campanha dele ter apenas 15 pastas. Depois ele mesmo reconheceu que não conseguiria apenas com 15, o governo começou com 22 ministérios, ele recriou mais um, o das comunicações, nos últimos meses. Então, temos 23 ministérios. Com mais 3, iríamos para 26. É importante recuperar o histórico, né? Porque ele nos mostra de onde saímos. Ainda são 13 ministérios a menos do que tinha a senhora Dilma Rousseff, né? Que em seu segundo mandato tinha 39 ministérios, que foi o recorde histórico do Brasil. Isso custou ao nosso país, nos anos de governo petistas, 58 bilhões por ano. De acordo, inclusive, com dados do Ministério da Fazenda, de 2001 a 2015, aí, nos 14 anos dos governos petistas, os gastos do governo com a máquina pública saltaram de 205 bilhões para 1,1 trilhão. De 205 bilhões para 1,1 trilhão. Esse foi o legado do PT à máquina pública brasileira. Aumentou 463% o custo da máquina brasileira com o Brasil nas mãos do PT. Nós temos que deixar isso no passado. O presidente começou muito bem o governo, freou essa escalada descontrolada do aumento do Estado, reforço, de 39 caiu para 23, agora pode chegar a 26, menos assim é muito menos, mas nós temos que manter isso. A minha preocupação, como já bem falou o Constantino e também bem falou o Diogo, não é com os 3 ministérios em si, porque 3 ministérios a mais ou a menos, o impacto real na folha de pagamento do governo federal e do orçamento como um todo é pequeno, né? Mas é a questão simbólica, como já disseram meus colegas também. O presidente se afasta do compromisso de reduzir o tamanho do Estado. E é essa a minha preocupação. Eu fui até recuperar aqui um tweet do presidente Bolsonaro de setembro de 18. E ele falava claramente que assumiu um compromisso de reduzir o número de ministérios, extinguir e privatizar grande parte das estatais que hoje existem. Então, eu vejo com muita preocupação quando a gente vê que a maneira de fazer política do presidente parece ter mudado. Esses acenos ao centrão, o pessoal já falou da importância disso, mas, veja, ele está recriando ministérios, o governo não tem conseguido ser aí bem-sucedido nas privatizações. E temos que deixar claro aqui que o Congresso tem grande parte nessa questão, mas o governo não está conseguindo privatizar, que era outra questão importante de redução do Estado. Nós perdemos, por exemplo, o Salim Matar, que era um grande colaborador do Brasil nesse sentido. Ele saiu se queixando que não conseguiu fazer o que queria, que tinha muito problema. Então, o que me preocupa, Paulo, é essa escala global do governo em se afastar cada vez mais da pauta de redução do Estado. O Constantino falou em governabilidade. Eu prefiro, Consta, falar em pragmatismo político. Concordo contigo que se for para trocar 3 ministérios para aprovar as reformas que o Brasil precisa, entre elas, por exemplo, a administrativa, que pode ajudar a frear esses gastos descontrolados do Estado brasileiro, tá legal, tá no jogo. Agora nós temos que garantir, então, que essas reformas sejam realmente aprovadas. Nós temos que aproveitar esse momento do Brasil. Vocês sabem muito bem, há 10, 15 anos atrás, falar em privatização no Brasil era palavrão. Hoje não é mais, a sociedade está mais consciente. Nós temos que aproveitar isso para diminuir o tamanho desse Estado.